Você é gestor de empresa? Quanto tempo você acha que leva para desenvolver um vendedor igual a você? Ou o quanto tempo você já colocou energia, quantas horas você colocou energia para formar um vendedor na mesma qualidade que você, dono da empresa, fundador, gestor, aplica? Por que a gente não consegue? Porque lá atrás eu tive uma dica de uma amiga minha que alugou um apartamento na minha cabeça e explodiu uma bolha. Ela virou para mim e falou assim: Sheila, para, você não vai encontrar a Sheila. A Sheila está trabalhando, está abrindo a própria empresa, ela não vai trabalhar para a Sheila. E de fato, eu jamais vou encontrar alguém da mesma forma que eu tenho expectativa que faça igual a mim. Então, como que então eu crio uma operação de vendas eficiente, crio clones da Sheila para trazer resultado? Essa é a pergunta que eu escuto por milhares de empresários, por todas as empresas que eu passo. Eu não consigo formar um vendedor, eu não consigo ter um vendedor no mesmo nível que o meu, eu não consigo ter alguém que faça, ou melhor, não, as vendas tem que ser eu, ninguém sabe fazer, é muito complexo, é muito complicado. Então isso é uma dor global. Se você se enquadra aqui, fica tranquilo que a cada 10 empresários que eu passo, 8 falam disso. Como que a gente faz para escalar essa operação? Como que a gente faz para formar esse vendedor? Primeiro a gente precisa quebrar em processos, né? Você não consegue formar uma pessoa de ponta a ponta. Eu trabalho só implementando a minha própria metodologia há mais de 15 anos. Então como que eu vou pegar uma pessoa começando agora e esperar que ela em um ano faça de ponta a ponta tudo que eu faço? Então o que a gente vai fazer? Você tem que quebrar o seu processo de vendas. Como? Você vai quebrar em prospecção, você vai quebrar em fechamento de vendas e você vai quebrar em nutrição de cliente. E aí, o que eu estou falando aqui? De SDR, de closer e de farmer. Se você já ouviu esses termos por aí, não é clichê nem blá blá blá. Isso é sobre você pegar o processo de vendas e profissionalizar ele. Que nem você tem dentro do processo de compras, no processo de RH, você tem lá o departamento pessoal, você tem o pessoal lá de benefícios. Vendas não é diferente, você precisa montar o processo separado para ter pessoas especialistas em cada função. E aí sim você consegue o resultado. Então quando a gente pega ali a prospecção, a gente fala do SDR, você vai pegar uma pessoa e treinar ela para encontrar os clientes ideais. Então você tem que definir ali o ICP, entender quem que é o seu cliente ideal, quem que é o cara que traz dinheiro para a mesa, quais são os segmentos, quais são as alavancas, os canais que você vai alavancar para que essa pessoa consiga trazer um resultado, avaliar o funil de conversão. Para quê? Para agendar uma reunião ou conseguir uma proposta. Aí vai de acordo do seu negócio, se é uma venda transacional, se é uma venda consultiva. Partiu para o closer ali, você conseguiu uma reunião, você conseguiu um orçamento. Quem que é o cara que vai fechar o negócio? É o especialista na solução. É aquele cara que consegue ir para a mesa e tem nível para conseguir agregar valor, quebrar objeções, trazer conteúdo e de relevância para que o cliente saiba tomar a melhor decisão. Então ele sabe conduzir. E esse cara tem que ter técnica de negociação, tem que saber administrar a ansiedade, saber dar aquela puxadinha na corda, soltar a corda para não perder o cliente. E aí você vai pegar as suas melhores práticas de fechamento para treinar aquele closer. E quem que é o farmer? E como o nome já fala, é o fazendeiro. É o cara que vai pegar a sua carteira e trabalhar ou para tirar aquele pedido recorrente e não ficar sem o pedido, ou é aquele cara que vai fazer a cross-sell e upsell. Ou seja, ele vai entender quais são as chances que eu tenho de vender mais com essa carteira, quais são as chances que eu tenho de levar esse cliente para um outro nível. Então o farmer ele faz isso. Então, quando eu separo as operações dentro desse cenário, fica mais fácil de eu pensar em escalar minha operação. E aí, claro, a gente fica 30, 40 anos sem ir para uma academia fazer musculação e a gente quer em 6 meses se tornar musculoso. A empresa não é diferente, a ansiedade é a mesma, mas se você começou a profissionalizar o seu setor comercial hoje, não vai ser em 6 meses que o vendedor vai resolver sua vida, mas você está começando um trabalho de resultado e isso já é um passo positivo. Então, quando você pensa em estruturar o seu processo comercial, você tem que pensar por etapas. E aí, muitas perguntas que me fazem: Sheila, mas onde eu foco primeiro? Em fechamento ou em prospecção? Ou em farm? Depende do seu negócio. Se você tem um perfil de produto, de serviço, que você depende da venda recorrente, daquele pedido recorrente, você tem que focar muito no farmer, porque provavelmente o seu faturamento depende muito daqueles clientes ativos.
E aí, se você tiver ali um cliente nativo, se você tiver, você perceber que você tem uma carteira muito parada, aí sim você vai pensar numa prospecção em cima daquela carteira ou trazer novos clientes. Agora, se você tem um produto que tem começo, meio e fim, que você entra com um serviço ou um produto que você precisa vender e trazer novas carteiras, você tem que ir para prospecção. E aí você pode ter um SDR prospectando e você dono o seu closer, não tem problema. Por um tempo, só tem que ter hora para acabar. Você não pode ficar nessa função para sempre. Se você quer escalar. Se você não quer escalar, tá tudo bem. Agora, se você quer crescer sua operação de venda, você tem que colocar uma data limite. Então você coloca ali um prazo de 1 ano para formar esse SDR, ele trazer um volume, você começar a formar um closer, aí você cria ali todo um desenvolvimento de SDR para closer, um possível farmer. Mas é esse o processo que vai trazer maturidade para sua operação e vai fazer você parar de ficar buscando solução no que a gente chama de zero shot, que é o tiro único, né? Você pega um vendedor e você acha que ele vai salvar a sua vida. Você pega um processo, um canal de aquisição, um anúncio, uma agência de marketing e acha que é ela que vai salvar. Não existe o zero shot. Você tem que fazer o processo de vendas escalado, entender que existe estratégia e existe processo. E o que traz resultado é a continuidade, é a repetição, é isso que funciona. Se você olhar para a química, para a física, para a biologia, para o universo, é assim que as coisas funcionam. Não é diferente na empresa. Tudo se repete, tudo se multiplica da forma exatamente como ela é. Então, na sua empresa é exatamente igual. Você quer profissionalizar? Então, você precisa estruturar seu processo e olhar para cada etapa. E aí eu vou já deixar uma dica. Eu vou falar um próximo vídeo sobre o playbook. Então, se você quer saber como você estrutura e documenta, já vai para o próximo vídeo para você entender como faz esse processo documentado para que outras pessoas sigam o mesmo modelo. O processo cria escala. O improviso gera o caos. As vendas não acontecem por um mix de sorte e intuição. Ela acontece por estratégia, planejamento e repetição, análise de dados. Esse é o jogo. Bora vender? Clica aqui embaixo, já dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal, porque como esse tem muito vídeo de qualidade, muito conteúdo e fica atento, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Já aperta no sininho que a gente já comunica você assim que sai um conteúdo novo e bora vender!